O ataque especulativo ao real que está acontecendo no Brasil nesse momento não é coincidência e não tem nada a ver com nenhum erro do governo brasileiro. Ao contrário, tem a ver com os acertos do governo. O cara que poderia evitar o preço do dólar nessa altura, não só não está evitando, como ele está por trás da explosão do valor. Esse cara se chama Campos Neto. Nos derradeiros dias dele na presidência do Banco Central, ele está fazendo o possível para minar a economia brasileira. Porque ele já deixou muito claro que ele não tem nenhum interesse em que o Brasil vá bem. Porque ele é bolsonarista e, mais do que bolsonarista, ele é extrema-direita. Qualquer um que esteja do lado de lá e a favor do mercado financeiro, ele vai estar junto. Não precisa ser o Bolsonaro, pode ser Tarcísio, pode ser Marçal, pode ser quem for. Eles vão tentar destruir a economia brasileira. Vocês viram que nessa semana a economia brasileira deu bons sinais no sentido de desemprego. O desemprego fechou sendo o menor da história. Ah, mas o desemprego, os salários, não sei o quê. Gente, o Brasil passou por 4 anos de depredação. É óbvio que as coisas não vão se corrigir tão rápido assim. Para você implodir um prédio, você faz isso em 20 segundos. Para você construir um prédio, demora muito mais e você sabe disso. O que as pessoas precisam estar atentas é o que a extrema-direita está armando. E não é pouca coisa. O Trump dizendo que ele vai impor tarifas de 100% contra os países do BRICS se a gente criar uma moeda própria, é um bom sinal de que o Lula, especificamente, está na mira dessa gente. E por que o Lula, especificamente? Porque dos países relevantes do BRICS, o único elo frágil é o governo brasileiro. Por que é o único elo frágil o governo brasileiro? Porque aqui de 4 em 4 anos tem eleição. Veja, a Rússia, nem Deus tira Putin de lá. O Xi, por mais que ele saia, e não há nenhum indicador de que isso vai acontecer, a política da China é monolítica e é o país mais importante do mundo economicamente atualmente. Como ficou declarado, como o próprio Putin disse, e o Xi também, que o Lula foi o autor intelectual da moeda única, tudo ideia dele, para fortalecer o BRICS, o alvo é o Lula. E nós sabemos que os ataques contra o Lula não vão terminar. Tudo isso significa dizer que o Lula não só está correndo o risco de ser apiado do cargo, como ele está correndo o risco de vida, e a gente já viu isso. Essa ideia brilhante do Trump de taxar em 100% as vendas dos países do BRICS para os Estados Unidos não chega a ser realmente uma ideia muito boa, porque se ele fizer isso, vai explodir a inflação dos Estados Unidos, considerando que os Estados Unidos hoje em dia não produz porra nenhuma. Os Estados Unidos não é mais um país industrial. Os Estados Unidos é um país de serviços, significando dizer que eles têm que comprar quase tudo. Se ele for taxar tudo, seria fantástico. Só que os Estados Unidos não têm condições de produzir coisas baratas, como, por exemplo, as coisas da China, e se ele taxar em 100% as coisas da China, tudo vai ficar muito mais caro. Ou seja, ou ele sobe os preços nos Estados Unidos de um lado, ou ele sobe de outro lado. Ficar baixo não vai ter. Então a chance disso ocorrer é um pouco pequena. Mas eu acho que eles vão fazer, na verdade, outro tipo de estratégia. Aquela estratégia que os americanos sempre fizeram. Desestabilizar governos. Por exemplo, o do Brasil, que, como eu falei, é o elo mais fraco dessa cadeia. E gente dentro do Brasil disposta a ferrar o país para agradar os Estados Unidos, não falta. A gente sabe disso. Prova disso são todos os políticos de extrema-direita do Brasil em atuação atualmente. Inclusive aqueles que usam dinheiro público brasileiro para ir para o exterior atacar o Brasil. Caso, por exemplo, de Sérgio Moro, Damares, os filhos do Bolsonaro, Magno Malta, tantos outros que estão batendo perna, fazendo turismo com o nosso dinheiro e ainda de quebra tentando implantar um golpe e a destituição do Lula. É necessário ficar muito atento e entender especialmente o que está por trás do dólar nesse valor. Se pessoas como, por exemplo, o Tarcísio ou qualquer um da extrema-direita for eleito, esqueça o Brasil como grande economia mundial.